Boa noite, lindona! Chegando para uma live super especial. Hoje vou falar com você sobre a constelação de Israel. É isso mesmo que você... Hoje teremos Bíblia, muita Bíblia e muita constelação. Então tá linda a live de hoje e eu vou te convidar para participar comigo, para compartilhar com tantas quantas pessoas você puder, porque vai ser muito especial e eu tô vendo que vocês estavam esperando, né? Porque já tem um monte de gente chegando, mas pode ser melhor. Compartilha com todo mundo, ó. Tô prontinha aqui para daqui a alguns minutinhos a gente começar a ter esse entendimento sobre uma constelação que o próprio Deus fez. É isso que você ouviu. Hoje você vai conhecer a história de uma constelação que o próprio Deus fez. Gente, eu tô empolgada de compartilhar isso com vocês. Então chama todo mundo pra live, chama grupo da igreja, grupo da família, grupo dos terapeutas, todo mundo que você puder, porque vai valer cada minutinho que a gente vai passar aqui juntas. Quem já é família constelar, coloca aquele hashtag que eu amo, hashtag família constelar e bora! Bora para essa expansão de consciência que nós vamos viver juntas, combinado? Vamos compartilhar essa live, galera! Estão ouvindo a musiquinha? Escolhi até musiquinha hoje, porque eu tô inspirada. Tô dizendo pra vocês que eu tô inspiradíssima. Muito feliz de compartilhar esse conhecimento. Família constelar chegando com força. Vai ficar melhor agora. Deus está na história, hein? É o que diz a música que eu escolhi, olha. Que lindo. Ele nunca, nunca, nunca falha. Tô esperando vocês compartilharem pra começar. Porque depois vocês vão ficar assim, como assim? O quê? Como ela chegou nisso? Vai ser fantástico, eu estou avisando, hein? Boa noite! Ai, que lindo, gente. Deus está na história. Qual o nome da música? God is in the story. Story. Eu não sei pronunciar direito, mas é Deus está na história. God is in story. Linda música. Bora conversar sobre constelar com a Bíblia, sobre a constelação que Deus fez, sobre a oportunidade. Obrigada quem tá elogiando aí meu look, me arrumei pra vocês, tá? Sobre a oportunidade que você tem agora de garantir a sua vaga na terceira turma, na quinta turma do Constelar à Luz da Bíblia. Uma formação completa em constelação familiar à luz da Bíblia. Uma capacitação profissional reconhecida pelo MEC. Uma formação que é também um processo terapêutico e que te habilita a trabalhar com pessoas. Olha, eu estou recebendo nos grupos do Constelar muitos depoimentos, muitos relatos de mulheres que trabalham com um grupo de mulheres e já estão utilizando os conhecimentos que elas obtiveram só no despertar para impulsionar os seus grupos. Eu quero saber se você quer fazer parte disso, se você quer ser uma ministra da reconciliação, se você quer ser hashtag família constelar, fazer parte do que Deus está fazendo, receber revelações do alto, como eu recebi ontem e hoje eu vou compartilhar com você. Você quer fazer parte disso? Então, as vagas estão abertas, as inscrições estão abertas. E o investimento é muito acessível, de R$7.000 por apenas 12 parcelas de R$250 no cartão ou R$2.500 à vista. Então, se você quer garantir sua vaga, e depois dessa live eu te garanto que você vai querer ainda mais aprender a constelação à luz da Bíblia. Porque, gente, eu tive que fazer a live pro meu marido. Meu marido teve que ter a paciência de me ouvir, de tão empolgada que eu tô com o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então eu quero te dizer que se você quer garantir sua vaga, é só você ir lá no site www.talitanascimento.com. Facinho assim,
Thalita simples, sem frescura, sem Y, sem H, sem nada. T-A-L-I-T-A. Vem fazer parte do Constelar à Luz da Bíblia, porque você vai adquirir a capacidade de olhar a Bíblia com esses olhos que eu vou te mostrar agora. De perceber as histórias bíblicas com muito mais profundidade. E essa profundidade vai fazer a sua vida destravar. Vai fazer diferença na sua vida. Então eu quero contar só antes, rapidinho, enquanto vocês estão chegando. Então compartilha na live. Hoje eu vou ficar o tempo todo. Compartilha, compartilha, compartilha. Quero aqui bater recorde no Instagram. Vim pro Instagram para servir vocês, hein? A live de ontem foi pra galera que tá nos grupos do Despertar, lá no YouTube. E hoje eu tô aqui pra servir vocês. Então, ó, compartilha, chama todo mundo. Clica nesse aviãozinho aí. Curte essa live, enche de coração. Faz essa mensagem conhecida. Enquanto vocês estão me ajudando com isso, deixa eu contar como eu cheguei nesse tema. Ontem eu até falei assim na aula, ó, me mandem aí sugestões de personagens bíblicos, que amanhã eu vou constelar um personagem bíblico que vocês podem escolher. Mas, gente, tudo teve que mudar, porque essa madrugada foi inesquecível. Lá por volta das 11 horas da noite, eu acho, a minha equipe entrou em contato comigo e me deu uma excelente notícia. Uma notícia de uma meta que é muito importante, muito simbólica para nós, que foi batida ontem com apenas um dia de inscrições abertas da turma 5 do Constelar com a Bíblia. Com isso eu quero te dizer que você que está chegando em uma família cheia de gente boa, cheia de gente linda, cheia de gente do bem, pessoas que foram conectadas por um propósito. E a minha equipe deu essa notícia e eu fiquei tão feliz com aquilo que meu sono foi embora, o cansaço deu um tempo. E aí eu fui tomar um banho e pensei assim, eu quero ficar um tempo com Deus. E durante o dia, ao longo do meu dia, eu tinha passado o olho em algum momento em um vídeo do Jason Upton com aquela música Fly. Para você que não conhece, dizem que essa música pode se ouvir anjos cantando com Jason Upton. E aí, ao longo do dia eu vi esse vídeo e na hora que eu falei, quero ficar um tempo com Deus, esse vídeo veio na minha memória. E eu falei, já sei, eu vou tirar um tempo de oração, vou pro escritório, eu vou ficar quietinha, vou tirar um tempo de oração e vou ouvir a música. E aí, comecei a ouvir a música. Só que antes eu fiz uma oração. Eu falei assim, meu Deus, se o que se conta dessa música é verdadeiro, se são anjos cantando com Jason Upton, faz aqui nesse quarto de novo. Faz hoje aqui. E, gente, que oração mais acertada. Porque o meu quarto, meu escritório, se encheu da glória de Deus. Eu podia sentir como se a presença tivesse tornado a atmosfera densa. E foi muito impressionante, porque eu já escutei essa música outras vezes e já usei ela nas minhas devocionais, mas nunca foi como ontem. E quem crê em dons e carismas, eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus em um sentimento de êxtase, em uma língua que eu nunca havia falado. E eu sei que eu estava fazendo orações, o meu espírito sabe que eu orava por mulheres em todo o mundo. Em todo o mundo. E foi sensacional. E enquanto eu estava nesse momento com Deus, eu me lembrei de um texto que diz assim, eu serei seu Deus e eles serão meu povo e eu habitarei no meio deles para sempre. E eu não lembrava exatamente onde ficava, qual era a referência. E aí fui pesquisar rapidinho e descobri que era Ezequiel 37, versículos 27 e 28. E eu li aquele texto e voltei a orar e fiquei mais um tempo com essa atmosfera assim, de glória, de revelação, de confirmação. E o que Deus me dizia naquele momento é que Ele se revela por fenômenos. Que o Espírito me trazia naquele momento é que Ele aguça os nossos sentidos para que nós possamos perceber a sua presença. Através da visão, através do olfato, através do paladar, do tato. Todos os nossos sentidos são aguçados para que nós possamos perceber a sua presença. E foi um momento maravilhoso com Deus.
E eu tenho um hábito que eu quero falar pra você. A música é a Fly, do Jason Upton. Eu tenho um hábito de sempre que eu leio um trecho da palavra de Deus, e eu tenho um momento assim de experiência espiritual, né, de visitação do Espírito Santo, depois eu vou recorrer ao contexto desse texto. Porque, gente, a Bíblia inteira, ela é perfeita para o ensino e para a aplicação na nossa vida. Mas a gente só pode aplicar aquilo que a gente compreende completamente. Então, eu li os últimos versículos de Ezequiel e eu fiquei com desejo de voltar e ler o capítulo inteiro para que tivesse contexto aquilo que eu estava lendo. Bem-vinda! Ó, aluna nova chegando aí! Bem-vinda, minha linda! E olha o que aconteceu. Quando eu fui ler o início daquele trecho, tem o próprio Deus fazendo uma constelação. Não, gente, é sério, eu não tô exagerando. Vocês vão ver hoje com a representação, Deus fazendo uma constelação, e uma daquelas de tirar o fôlego. E na mesma hora me veio a convicção. Essa é a constelação de amanhã. Eu preciso mostrar para essas mulheres que Deus é um constelador. E eu não tô com isso diminuindo Deus. Eu tô elevando a constelação para que você entenda. Por exemplo, faz sentido para você dizer que Jesus e a mulher samaritana, Jesus estava ali como um terapeuta, como um psicólogo? Faz sentido dizer para você que Jesus, diante do cego de Jericó, era como um médico? Faz sentido para você perceber que a Trindade assume características que são humanas para se revelar a nós? Então, nesse texto que nós vamos estudar hoje aqui juntas, Deus é o constelador. Se eu fosse você, eu compartilhava essa live. Se eu fosse você, eu chamava todo mundo para assistir. Se eu fosse você, eu falava assim, não. Se você duvida, fique. E você nunca mais na vida poderá dizer que constelação é uma coisa do inferno, porque Deus estava fazendo. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que antes, nesse momento que nós vamos estudar juntas, fez uma constelação, Ele nos autoriza a usar essa ferramenta também, para que a gente possa abençoar as pessoas com a mensagem da reconciliação. Então você quer saber qual é o texto bíblico que conta que Deus fez uma constelação? Já tem gente agradecendo aí, acho que uma chamou a outra, né? Então já chama mais. Vamos combinar uma coisa? Para eu contar, você tem que compartilhar essa live com 10 pessoas. Vamos deixar equilibrado. Porque assim, o que eu vou te mostrar hoje, eu bem que poderia deixar só para as minhas alunas. Eu bem que poderia fazer uma live só com as alunas e falar, gente, Deus é constelador. E eu vou mostrar para vocês. Mas eu generosamente estou abrindo essa informação sigilosa do Constelar com a Bíblia para você. E eu tenho certeza que você nunca ouviu isso, porque eu nunca tinha ouvido isso. Eu já li a Bíblia várias vezes e estudo constelação na Bíblia. E ontem eu fui surpreendida com essa revelação. Então, vamos combinar. Você tem que compartilhar com 10 pessoas assim, vem agora. Pelo amor de Deus. Senão ela não conta. E eu tô muito querendo saber que história é essa de que Deus é um constelador. Combinado sim ou não? Compartilhando a Kelly, todo mundo. Tem muita gente aqui. Todo mundo com 10. Para que pelo menos uma pessoa venha a mais. Combinado? Então vamos lá. Ai meu Deus, que expectativa. Temos um representante para Deus na constelação de hoje. Eu vou colocar Deus aqui. E Deus vai ficar aqui porque Deus é onipresente. Combinado? Só que essa história, ela não vai começar do momento em que Deus faz uma constelação. Porque para você entender a constelação, você tem que entender o contexto. Faz sentido para você? Não dá para começar a constelação da constelação. Não. Você tem que começar do contexto. Alunas, vai lá nos nossos grupos, Constelar turma 1, 2, 3, 4 e 5, avisa para as colegas, a Pro tá arrasando. A Pro tá fazendo uma constelação que nem a gente viu ainda. Corre lá, avisa para todo mundo vir.
Então nós vamos começar essa constelação dando um rápido panorama, rapidinho. Então atenção sobre a história de Israel, porque eu falei que hoje nós vamos ver Deus constelando Israel. É a constelação de Israel. Então, quem é o constelador? Deus. Quem é o cliente? Israel. E Deus vai fazer uma constelação linda. Bom, para contar a história de Israel, vou pegar aqui vou deixar Deus aqui, tá? Vocês estão vendo bem? Gente, eu vou tirar os comentários só para vocês verem e depois eu retorno os comentários, tá bom? Lembrei que eu tenho que tirar os comentários para vocês verem melhor. Olha que maravilha. Esse aqui vai representar Israel. Perdão, esse daqui vai representar Abraão. Então nós vamos começar essa história lembrando-se que Deus faz uma aliança com Abraão. Qual é a aliança que Deus fez com Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra, da tua parentela, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de Abraão, deixa eu pregar aqui para não esquecer nada do que eu quero falar com vocês. De Abraão, então, nós temos uma descendência. Eu estou colocando aqui de forma sistêmica para vocês entenderem. Deus antecede Abraão. Deus abençoa Abraão. Então, aonde Deus vem? Atrás. Ok? E aí, Deus abençoa Abraão. Abraão gera Isaac. Lembra que Abraão não podia ter filhos. Abraão não podia ter filhos. Mas, por uma intervenção divina, Abraão gera Isaac. Isaac gera filhos gêmeos chamados Jacó e Esaú. Mas para essa constelação aqui, nos importa pensar em Jacó. Vocês estão vendo que estão todos em fila? Então, o que significa? O que Deus prometeu a Abraão foi transportado para Isaac, que foi transportado para Jacó, que transporta essa promessa para 12 tribos. Eu não vou colocar as 12 tribos aqui, senão não vai caber todo mundo que eu quero colocar. Mas você sabe que Jacó tem o seu nome mudado para Israel, que ele gera as 12 tribos de Israel. Dentro dessas 12 tribos, nós vamos destacar aqui, apenas para que você compreenda a pessoa de José. José foi o filho de Jacó, que teve uma influência política imensa. E por isso, em uma época de fome em Israel, o povo de Israel pôde ir para o Egito, aonde José tinha essa influência política, por providência de Deus. E chegam ali sobre o favor de Faraó. Mas passado o tempo, os filhos de Israel se tornam escravos do Egito. Tudo isso é muito importante. E aí, então, para libertar Israel, os filhos de Abraão, daquela escravidão, Deus levanta quem? Moisés. Então nós temos aqui até aqui uma linha contínua, como a constelação nos mostra. A aliança foi passando de geração a geração, de tribo em tribo, de família em família, até chegar à geração de Moisés. E o que acontece com Israel na época de Moisés é uma providência divina para que se cumpra a aliança que Deus fez com Abraão. Todo mundo aqui, todas essas gerações estão sendo abençoadas porque Deus fez uma aliança com Abraão. Ok? E vai compartilhando, não para de compartilhar não. Você está comigo até aqui? De Moisés, nós temos então uma liderança da nação de Israel que é teocrática. Deus lidera a nação. E durante algum tempo, Deus lidera essa nação através de juízes e profetas. Eles continuam na mesma linha, seguindo aquilo que Deus tinha dito para Abraão, seguindo as leis e princípios que Deus entregou para Moisés. E eles estão seguindo e recebendo bênção. Até que Israel fala assim: não quero mais ser governada por Deus. Queremos um rei. Quem entra na história? Saul. O rei aclamado pelo povo. Só que você sabe que Saul é destituído do seu reinado. E então Deus levanta um rei
segundo o seu coração, que é Davi. E só para você entender, eu vou colocar Davi aqui na mesma linha para você entender que Davi estava alinhado com a aliança abraânica. A aliança que Deus fez de abençoar todas as famílias da terra. E Saul, então, é deposto do lugar de rei. Porque Deus nunca desejou, nunca foi o desejo supremo de Deus que Saul fosse o rei. Isso foi um desejo do povo e que Deus respeitou, porque nós somos livres em Deus, nós não somos escravos em Deus. Então o povo pediu um rei, Deus deu Saul. Mas quem era segundo o seu coração? Davi. Davi tem toda uma história que nós não temos tempo de contar aqui, mas você sabe que Davi reina, Davi morre, e quem fica após Davi? Seu filho Salomão. Salomão reina, Salomão morre, e quem fica após Salomão? O seu filho Roboão. E é daqui que começa a nossa constelação. Então, ó, tem muita gente aqui, mas pode melhorar. Continua compartilhando. E agora, antes de falar de onde começa a nossa constelação, eu vou tirar os personagens só para você ter uma melhor visualização. Daqui a pouco eu vou voltar todos eles. Vou deixar aqui então para você entender Davi, porque de Abraão até Davi segue-se a mesma linha, a mesma aliança que Deus fez. Vou colocar aqui o filho de Davi, chamado Roboão, e ele tá na linha dessa aliança. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 12. Qual é o texto que você vai encontrar lá? Roboão, filho de Davi, filho de Salomão, ele é coroado rei sobre Israel. Salomão havia cometido um erro. Salomão tinha onerado o povo com impostos muito altos. Por conta desse ato de Salomão, houve um conflito entre Salomão e um homem chamado Jeroboão. Então, vou até colocar o Salomão aqui, pra gente não esquecer, tá bom? Então, ó, um homem chamado Jeroboão tem um conflito com Salomão. Tá vendo o que eu fiz? Coloquei eles em conflito, um de costas para o outro. O que Jeroboão faz no reinado de Salomão? Ele vai embora de Israel para onde? Para o Egito. Fica exilado lá no Egito. Tá nem vendo mais o Jeroboão. Quando Roboão, o filho de Salomão, assume o reino, Jeroboão volta. E ele vai ter uma conversa. Ele quer se colocar de frente para Roboão, que é o rei legítimo, que segue a linhagem abraânica, que segue a raiz de Davi. E a conversa dele é o seguinte: não faça o que o seu pai fez. Diminua os impostos. O povo está sofrendo. E aí o que Roboão fala para Jeroboão? Eu volto daqui a 3 dias que eu vou consultar os meus conselheiros. Vou pensar no que eu vou fazer. E aí o Roboão vai embora e volta em 3 dias. Só que o que o Roboão faz quando o Jeroboão vai embora? Ele pergunta para os sábios, para os conselheiros que eram os conselheiros de seu pai, que eram homens inteligentes. Eu quero que você entenda que isso aqui é um sistema. Então Roboão, só para você entender, vem aqui para os sábios de Israel e pergunta a eles. Eles estão até atrás, né? Porque eles vieram antes dele, tá? Deixa eu colocar sistemicamente. Pergunta a eles: o que vocês acham que eu devo fazer? Aí os sábios de Israel falam para ele: ouça o povo e você vai ter o favor do povo. Aí o Roboão pensa: mas eu vou ouvir os meus amigos. Aí ele pega os amigos que cresceram com ele, que estão aqui, ó, na mesma linha que ele, não atrás como esses daqui. Então esses daqui estão aqui para trás, vieram antes, tem precedência. Mas ele pega das costas para o conselho dos sábios, dos anciãos de Israel, olha para os seus amigos que estão aqui na mesma linhazinha que ele, pergunta: o que vocês acham que eu devo fazer? Os amigos falam assim, ó: seja mais duro do que o seu pai. Trocando em miúdos, em uma linguagem sistêmica, seja maior do que o seu pai. O que o Roboão faz? Ele ouve os amigos e despreza
os anciãos. Essa história você vai ver em 1 Reis, capítulo 12. O que acontece? O Jeroboão volta 3 dias depois. E aí, Roboão, o que você decidiu? Ele falou assim, se o meu pai foi mal, foi ruim, foi pesado, vocês não me conhecem ainda, eu vou ser muito pior. Aí o Jeroboão fala assim, então sobre mim, você não vai reinar. Só que acontece o seguinte, Roboão é o rei por descendência. Roboão é o rei por direito. Roboão é o rei por lugar. E quem que é o Jeroboão na fila do pão? O Jeroboão é um rebelde. Jeroboão é uma pessoa que pensa assim, eu não quero saber o que é o princípio, eu quero saber o que vai funcionar para mim. Então, por exemplo, às vezes na constelação a gente fala, tem um princípio do pertencimento, você tem que incluir as pessoas. Aí a pessoa fala assim, mas eu não quero incluir meu pai, isso não é bom para mim. Quem que é o Jeroboão aqui? Essa pessoa que fala assim, ele é o rei, mas eu não quero nem saber, eu não vou me submeter a esse reinado. O Roboão é da tribo de, vamos ver se vocês estão boas, Judá. Davi era da tribo de Judá. Lembra disso? Davi era da tribo de Judá, portanto, seu neto também tribo de Judá. Jeroboão não era da tribo de Judá. E o que ele faz? Ele vai embora de Israel e convence todas as tribos, com exceção de Judá e com exceção de Levi, a irem com ele. Nesse momento aqui, por conta do conflito que começou com Jeroboão e Salomão e findou entre uma briga com Roboão e Jeroboão, nós passamos a ter, presta atenção nisso que agora eu vou tirar os outros só para você ver, só vou deixar Deus, tá? 2 reinos em Israel. A tribo de Judá, que é a tribo que respeitou a linhagem e a aliança abraâmica, se torna então o reino do sul. A tribo, todas as outras tribos, Ruben, Dan, Naphtali, menos Levi. Ruben, Dan, Naphtali, Efraim, Manassés. Todas as outras tribos se tornam o reino do norte. E aí, o reino do sul começa a ser conhecido como o reino da Judéia, e o reino do norte começa a ser conhecido como reino de Israel. Você sabe por que hoje todo israelita é chamado judeu? Você vai entender. Porque Deus deu uma ordem. Deus falou assim, Roboão, isso que aconteceu, eu quem fiz. Deus tinha um plano maior sobre tudo isso. Mas não entre em guerra com seu irmão Israel. O que Deus estava falando? Pertencimento. Vocês se pertencem. Vocês são um. Vocês ainda são a minha nação. Então Deus já começou a dar o quê? Aconselhamento sistêmico para Roboão. Dizendo, não é para entrar em guerra com seu irmão. E Roboão fez o quê? Obedeceu. Só que Jeroboão não. Jeroboão falou assim, se eu deixar as pessoas de Israel irem até Jerusalém prestar culto, elas vão voltar a querer Roboão como seu rei. Porque no reino do sul, aonde Roboão ficou reinando, estava Jerusalém, o templo de Salomão e a tribo de Levi. Já no reino do norte, aonde Jeroboão reinava, estava maior número do povo de Israel, estavam as fontes de água, então eles tinham muitas vantagens militares sobre o reino da Judéia. E Deus deu uma ordem para o reino da Judéia, não entre em guerra com seu irmão Israel. O reino da Judéia obedeceu através do reinado de Roboão. Esse rei aqui falou, sabe o que ele fez? Ele instaurou altares, templos em Dan e em Betel. Só que isso aqui, gente, é uma desordem. Por quê? Só quem poderia prestar culto diante de Deus, naquela época que eles viviam sobre os princípios da lei de Moisés,
era a tribo de Levi, que estava do lado da Judéia. Então, Jeroboão fez algo abominável aos olhos do Senhor. E o que ele fez? Ele começou a querer destruir Judá. Só que para destruir Judá, ele fez uma aliança com os assírios. E sabe o que aconteceu? Nessa aliança com os assírios escravizaram Judá. Mas Judá se manteve unida e manteve-se firme em seus valores culturais, não em sua adoração e fidelidade a Deus. Isso preservou a semente, a raiz de Davi. Só que o que a Assíria fez com o reino de Israel? Dissipou, destruiu. É por isso que as 10 tribos que foram reinadas por Jeroboão são conhecidas hoje como as tribos perdidas de Israel. Ninguém sabe onde essas tribos estão. Foram espalhadas pelo mundo ou misturadas com toda a gente. Por quê? Porque um rei fora do lugar, o que a constelação nos fala, aqui nós vemos. Um rei fora do lugar fez coisas que não eram do seu alcance, né, da sua responsabilidade. Um rei fora do lugar destrói um povo. Anota isso que eu estou te falando. Um rei fora do lugar destrói um povo. Um rei que não obedece a Deus, que Deus falou, não entre em guerra com seu irmão. E ele fez o que? Ele quis destruir Judá. Ele causa consequências para várias gerações. E nós vamos ver Israel durante mais de 200 anos sendo sempre subjugada. Até hoje Israel é subjugada. Reflexo de muita desordem em seu sistema. Mas pense, a aliança de Deus, ela é irrevogável, como Romanos nos diz com o povo de Israel. Mas eles também sofrem consequências das leis sistêmicas que foram infringidas ao longo de suas histórias. E nós vemos isso aqui claramente. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Então aqui nós temos a divisão de Israel. Uma nação se tornou 2. E o que estava na sombra, por trás dessa divisão? 2 reis, Roboão e Jeroboão. Eu vou voltar ao comentário rapidinho, que agora que eu vou entrar na parte que Deus faz uma constelação. Quero saber se vocês estão entendendo, se até aqui está fazendo sentido. Se vocês compreenderam que uma nação viraram 2 nações por conta de uma divisão. Mas Deus tinha uma aliança com uma ou com 2? Deus tinha uma aliança com uma. Deus tinha uma aliança com a descendência de Abraão. E tinha uma promessa que a raiz de Davi não se ausentaria do trono. Que perpetuamente Davi reinaria sobre o povo de Israel. Ok? Então, como que vocês estão entendendo aí? Eu tô vendo, que coisa boa. Tem muita gente aqui. Dá pra ter mais. Compartilha. Chama todo mundo. Chama. Porque agora que eu vou entrar na constelação que Deus faz. Deus vai intervir nessa divisão. Preste atenção. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu te falar que as inscrições para a turma 5 do Constelar com a Bíblia estão abertas. Você pode fazer uma formação completa em constelação familiar à luz da Bíblia e aprender isso daqui, ó. Tudo isso que eu tô fazendo, uma leitura bíblica, olhando para princípios sistêmicos, encontrando os princípios sistêmicos na Bíblia. Você pode ter um processo de cura, assim como você vai ver Deus entrando aqui nesse contexto e restaurando o seu povo e quebrando divisões. Você pode ter uma capacitação profissional reconhecida pelo MEC, tudo isso por apenas 12 parcelas de R$250 no cartão ou R$2.500 à vista. Quer garantir sua vaga? Vai lá no site www.thalitanascimento.com ou se você está nos grupos do Despertar, chama um dos administradores, são a minha equipe e eles podem te ajudar a concluir a sua inscrição. Olha, as vagas daqui a pouco vão acabar, hein? Na marcha que a gente vai, as vagas vão acabar. E essa é uma oportunidade imperdível de você aprender constelação familiar mais à luz da Bíblia. Você está vendo o diferencial? Você está percebendo o diferencial? Você pode dominar
essa ferramenta para ajudar nos seus atendimentos como terapeuta, psicóloga, psicanalista, mentora, consteladora. Você pode aprender essa ferramenta para aplicar na sua vida e na sua família. Deus está aplicando na sua família, Israel, na sua nação escolhida, no seu povo adquirido. Você pode aprender essa ferramenta para o seu ministério. Então tem muitas aplicações, é extraordinário e hoje eu vou te provar mais do que nunca. Amém, 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 amém. Tem gente da primeira turma, olha que legal. Muita gente por aqui. Vai compartilhando que agora sim. Vou tirar os comentários de novo para vocês verem, gente. Ai, meu Deus. Tô emocionadíssima. Agora, vá até o texto de Ezequiel, capítulo 37. E nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 28. Ezequiel 37, do 15 ao 28. Eu só quero te falar, antes de ler, que Ezequiel é um profeta. É um profeta que profetizou durante um dos exílios, um dos cativeiros de Judá. Ezequiel é um profeta que profetizou com a própria vida. Por isso Ezequiel usava tantos símbolos, porque Deus lhe dava símbolos para que ele pudesse entender a mensagem que deveria ser entregue ao povo naqueles dias. E esse é um dos símbolos e é uma das profecias que Ezequiel entregou. E diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Eu tenho que colocar o Ezequiel aqui, estava esquecendo. Importantíssimo. Vem, Ezequiel. Vou colocar aqui o Ezequiel, para vocês verem. Ezequiel, ok? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois, pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel e os seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se torne apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus: eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, os perdidos, as tribos perdidas, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos. Nunca mais eles serão duas nações. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram, e eu os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, ele e os seus filhos e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei,
Porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Para tudo e presta atenção no que está acontecendo aqui. Deus levanta Ezequiel como um profeta e diz o seguinte para Ezequiel: Ezequiel, você está vendo o meu povo dividido desde a época de Roboão e Jeroboão? Agora eu vou te mostrar o que você vai fazer, Ezequiel. Você vai pegar 2 pedaços de madeira. Vou representar assim, tá bom? 2 pedaços de madeira. Em um pedaço de madeira, uma tora de madeira aí que você pegou, você vai escrever. Lembra que o profeta fala em nome de Deus, ele faz por Deus. Você vai escrever Judá. Um pedaço de madeira você vai escrever Judá. Coloquei aqui. No outro, você vai escrever de José e de Efraim, que representa Israel. Segure nas suas mãos, Ezequiel, para que o povo veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses 2 pedaços, essas 2 nações, e vou transformá-las novamente em um. Nunca mais, Deus está falando, nunca mais o meu povo será dividido. Eles voltarão, e ó, Ezequiel aqui olhando, eles voltarão a ser apenas uma nação, Israel de Deus. Eu estou, em outras palavras, reconciliando a briga que houve entre Roboão e Jeroboão. Eu estou acabando com essa divisão de tribos do sul e tribos do norte, de Judá e Israel. Você sabe que o território que Israel ocupou é o território da Samaria. Por isso, judeus e samaritanos eram inimigos. Por isso a mulher samaritana é tão dura com Jesus, por conta dessa briga aqui. Mas Deus está falando para Israel e mostrando com elementos que representam. Você está entendendo que Deus fez uma constelação? Gente, para tudo! Deus está mostrando com elementos. Deus está mostrando com elementos. Não era bonequinho, era toras de madeira, pedaços de madeira, com nome. E Deus está falando, agora eu vou mostrar para você o movimento. Eles estão separados, igual a constelação mostra. Eles estão separados, mostre para o povo que eles estão separados. Mas agora eu estou unificando eles. Nunca mais eles estarão separados. Eu os faço novamente uma só nação. Essa nação está totalmente ligada a Deus, a toda a descendência, desde Abraão, Isaac, Jacó, as tribos de Israel. Lembram-se? Moisés, Davi, até chegar a ser novamente uma nação. Aí Deus fala assim ainda, não acabou, calma, pera ainda. Deus fala assim, e Davi reinará no meio deles. Eles serão meu povo para sempre, eu habitarei entre eles, e Davi será o rei eternamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Deus está falando de Davi ou da descendência, da casa de Davi? Eu tenho certeza que ele está falando da casa de Davi, porque quem vai reinar eternamente é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A raiz de Davi, que venceu e unida virá. Quem é dessa época? Lembra? O céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então, como Davi vai reinar eternamente? Através de Jesus. Tem mais constelação para você aqui. Porque Jesus não foi fecundado no útero de Maria
pelo próprio Espírito Santo. Jesus não era filho de Deus com Maria, mas como que Jesus então é a raiz de Davi? Quem era a raiz de Davi se Jesus não tem descendência masculina humana? É porque Jesus foi adotado por José, o marido de Maria. E José era da tribo de Judá. Então, porque um homem adotou o Filho de Deus e lhe deu descendência e lhe deu um nome, esse homem entrou na história e permitiu que o Filho de Deus entrasse na história para restaurar os reinos que estavam divididos e toda a humanidade. Porque um homem adotou o Filho de Deus e permitiu que ele tivesse descendência na terra. Deus agora pode adotar todos os filhos dos homens e permitir que eles tenham herança no céu. Você entendeu o que eu falei? O que é isso, Thalita? Equilíbrio. Um homem adotou o Filho de Deus, Deus adota todos os filhos dos homens. O Filho de Deus tem uma descendência na terra. Através de um homem, Deus dá a todos os homens um lugar de pertencimento nos céus. Por isso que Davi reinará eternamente. E Deus fala que quando isso acontecer, as nações, todas as nações, quando Israel for unificado, todas as nações saberão que Ele é o Senhor. Todas as nações o adorarão, porque verão que Ele habita no meio do seu povo. Deus fala mais. Deus fala que Ele iria estar com eles e eles estariam com Deus. Que nunca mais eles estariam separados. Então eu quero que você lembre que as 10 tribos representadas pelo Reino do Norte estão desaparecidas. Ainda nos nossos dias. As 10 tribos, ninguém sabe, elas se misturaram com outras culturas, talvez tenham sido eximadas, se corromperam com outra forma de pensar, enfim, elas não conseguiram manter-se como Judá. E eu vou daqui a pouco falar por que Judá conseguiu manter essa cultura que hoje nós conhecemos como judaica, de tão forte que é. Essas tribos, o que Ezequiel está falando, que elas serão encontradas. Deixa eu te contar uma coisa louca que Ezequiel está falando. Tem um monte de judeu por aí que a gente não sabe que é judeu. Judeu não, israelense, né? Israelense é a forma certa de falar. Mas Deus está falando que Ele vai reunir de todos os lugares. Quem está falando essas palavras, com 2 toras de madeira na mão, em nome de Deus, é Ezequiel. Deus faz Ezequiel ver, olha isso, gente. Deus faz Ezequiel ver o que o céu sabe sobre a realidade de Israel. E a partir do que Ezequiel vê, ele representa com elementos comuns na terra, como um pedaço de madeira, e ele fala as palavras de Deus para proporcionar cura, reconciliação a esse sistema. Só que essa constelação que Deus fez ainda está em processamento. A gente fala para os clientes depois da constelação, olha, a alma é lenta. A constelação é uma tomada de consciência e depois você vai se movendo nessa direção. A vida vai acontecendo e as coisas vão acontecendo, não é um passe mágico. A constelação que Deus fez faz sentido que ainda está acontecendo? Porque as tribos não foram encontradas, Jesus não está no trono, Jesus está no trono, mas Jesus não está reinando no lugar de Davi eternamente para que todo mundo veja. Jesus está reinando eternamente, mas o mundo não vê ainda o seu reinado. O seu reinado será revelado no milênio. Olha porque eu falei que o constelar vai ficar cada vez mais escatológico. Não dá para falar de constelação sem falar de escatologia. Então eu só quero que você veja Deus orientando Ezequiel passo a passo em uma constelação que fala de reconciliação. Reconciliação do seu povo. Para que Deus quer reconciliar? E aí vem mais uma sacada profética para você. Deus quer reconciliar para que o grande dia aconteça. Qual que é o grande dia? O dia que seu filho voltará para reinar sobre toda a terra. O dia que todo povo, língua e nação reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. E Ezequiel, com representantes na mão, está mostrando o que Deus está fazendo de eternidade a eternidade, reconciliando para revelar o
do seu filho. Então, constelação é um processo de reconciliação que revela Jesus Cristo. Ainda que você não toque no nome de Deus, Jesus está sendo revelado. Veja que para que Israel se reconcilie com Deus, eles têm que se reconciliar entre si. Norte e sul têm que voltar a ser um. Eles têm que voltar para a linhagem da aliança abraânica. Respeitar o que foi dito aos seus antepassados. Gente, isso não é muito constelação? Sim ou não? Ezequiel vendo tudo isso, profetiza. E agora, Israel tem uma palavra. E esta palavra se cumprirá. Faz sentido para vocês o que eu acabei de falar? Voltei vocês para eu poder concluir essa live. Conta aí para mim. Faz sentido? Vocês entenderam, captaram? Deus fez uma constelação, sim ou não? Diga aí para mim. Inclusive você que está vendo a gravação, que eu sei que muita gente vai ver gravado. Deus fez uma constelação, sim ou não? Deus fez uma constelação. Era reconciliação, sim ou não? Era reconciliação. A alma de Israel entrou em um processo, sim ou não? Entrou num processo. E olha, Deus fez constelação com representante, hein? Com madeira, com um pedacinho de madeira. Dá pra fazer constelação com tudo, gente, que vocês quiserem. Deus tá ensinando aí, ó. Faz constelação com madeira. Não quer fazer na água igual faz com madeira. Deus fez com madeira. Gente, a Elaine tá falando. Mais do que isso, reconciliação, processo de reconciliação, é ou não um adorno da noiva, um preparo do cenário, um comprometimento com a volta de Jesus? Sim ou não? Nós estamos trabalhando para que Jesus volte. E quem tem a ferramenta da constelação está trabalhando dobrado. Quem tem a ferramenta da constelação tá levando a coisa a sério. Quem tem a ferramenta da constelação tá como Ezequiel aqui, profetizando com as próprias mãos, com aquilo que faz. Agora, se você tem alguma dúvida, algum medo, alguma preocupação, se isso é de Deus, olhe para essa história. Perceba Deus na história, por isso que eu escolhi essa música. Esses são princípios eternos. Nós vemos Israel desrespeitando os princípios de pertencimento, de ordem. Então, Jeroboão desrespeitou a ordem. Roboão foi alguém que agiu com desonra. Então eu só quero que você entenda que toda vez que a gente ignora os princípios que são sistêmicos, que nos fazem ser uns, as consequências vêm para gerações. As melecas que Roboão e Jeroboão fizeram sumir 10 tribos. Porque os dois são responsáveis aqui. Não tem vilão e não tem mocinho. Os dois são responsáveis. Mas a reconciliação também abençoa a todos. A reconciliação toca em todos, afeta a todos. Veja que a constelação que Deus está fazendo através da vida de Ezequiel não vai apenas abençoar as gerações futuras, mas de alguma forma também reconcilia as gerações passadas. Uau! Thalita, que loucura! Eu sei, gente. Por isso que eu não dormi essa noite. É tão profundo entender que Jesus é um reconciliador que vai se assentar num trono eterno. E quem entendeu a mensagem da reconciliação e a propagar com as ferramentas que tiver, se assentará no trono com ele. Não tem recompensa melhor, não tem futuro melhor, não tem destino melhor do que fazer parte disso que Deus está fazendo. Por isso nós oramos por Israel. Por isso nós amamos Israel. Por isso, se preciso for, eu luto por Israel.
Porque eu sei que o dia que Israel compreender quem é o seu rei, eles voltarão a ser um. Eles serão reunidos. Gente, eu fiquei imaginando a coisa linda que vai ser. Como será que Deus vai fazer para reunir as tribos novamente? Fala a verdade. Se não vai ser uma cena imperdível. Eu oro para que Jesus volte na minha geração. Para que eu possa ver essa coisa linda. Você já viu? Vou dar um exemplo tosco aqui, mas só pra você entender. Você já viu esses programas de que encontra um parente perdido? Um irmão que não vê há 20, 30 anos. Já viu esses programas? É emocionante as histórias, né? Imagina quando Israel for congregado novamente como um só povo. Agora deixa eu te falar a coisa mais fantástica. Que vai parecer até demais, mas é a verdade. Nós, como consteladoras cristãs, que fazemos constelação à luz da Bíblia, podemos ser instrumentos que Deus vai usar para reunir Israel de novo. Para trazer os filhos, fazer eles se conectarem novamente aos pais, converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Imagina que honra, que galardão, que alegria, que propósito de vida é esse? Você pode fazer parte disso. Mas tem que aprender. Bíblia, principalmente, que é a revelação suprema de Deus. Constelação familiar vai ajudar muito. Muito. Na sua expansão de consciência para ver a vida com esses olhos. Deus quer revelar mistérios dos céus para você. Assim como ele fez com Ezequiel. E humildemente como ele fez comigo nessa madrugada. Deus quer estabelecer um canal de comunicação com você, onde você possa compreender como ele está agindo na história. Deus quer te dar os olhos que ele tem, para que você possa abençoar pessoas, famílias, sistemas, gerações. Vem aprender constelação familiar à luz da Bíblia comigo. As inscrições para a turma 5 do Constelar com a Bíblia estão abertas. 12 parcelas de R$250. Você vai aprender coisas tão extraordinárias como essas. Minhas alunas estão aqui falando, gente, é isso mesmo. É assim que é o curso, não fique em dúvida. Vem. Vem porque esse processo é de dentro para fora. E ele desperta sua paixão pela palavra de Deus. E amando a palavra de Deus, você tem acesso aos segredos, aos códigos da eternidade. Os códigos da eternidade que falam sobre a história, o que está acontecendo. Então você vai ter um outro olhar sobre a política, sobre a economia, sobre a geografia, sobre a humanidade. Mas não só isso, você vai ter um olhar para a sua vida, para a sua família, que vai te abençoar tanto, porque eu sei que na sua família também tem histórias de divisão. Então eu só quero que você veja, imagine, pense em Deus te usando para reconectar a sua família novamente. Vocês estão falando, eu quero ver Jesus como você vê. Eu quero que você veja Jesus como ele é. Eu tenho visto Jesus como ele é. E eu sei que eu não vi a sombra ainda. Tem tanto para ver. Porque a Bíblia diz que o conhecimento sobre ele é eterno. Que nós vamos passar a eternidade conhecendo Jesus. Ele é extraordinário. Então eu quero que você conheça Jesus desse jeito. Para aplicar Jesus à sua vida. Não uma religião, mas um reino do qual você foi chamada para fazer parte. Ó, já tem gente da turma 5 aqui, turma 4, turma 3, turma 2, turma 1. A Fabi tá falando que tá apaixonada, já tô no módulo 1. Já tá no Tudo é Espiritual, Fabi, que legal. Gente, com humildade e convicção eu quero falar para vocês. Esta formação é uma revelação que veio do céu para a terra. Esta formação fala de coisas incomuns, profundas demais, maravilhosas demais, que o mundo tem que ter acesso. E eu tenho convicção de que Deus vai soprar isso para o planeta Terra. Mas é uma honra que tenha começado no Brasil. E você pode fazer parte das pioneiras, do início disso. Porque nós ainda estamos no início. É só o começo. É só o começo. Eu tenho certeza que Deus me direcionou para esse texto. Porque eu sei que tem pessoas que ainda estão em dúvida.
Entro ou não entro, Thalita? Faço ou não faço? O que eu vou falar para meu pastor? Falar para ele, pastor, lê lá Ezequiel 37, pastor, você tá achando que os bonequinhos são estranhos? Olha lá Ezequiel com 2 pedaços de madeira na mão representando povos. Eu tô louca com isso. Eu falei pro meu marido, ninguém me segura mais. Se a pessoa vir me falar alguma coisa, Ezequiel 37. Conhece não? Lê não? Não lê a Bíblia não? Tu não é crente não? Porque quem é crente e tem o Espírito Santo no coração, não poderá negar mais que esta é uma ferramenta do céu. Esta é uma ferramenta do céu para abençoar a terra. O ponto é, o céu está procurando quem será como Ezequiel, quem vai segurar as madeiras na mão, para que a terra veja o que eu quero mostrar, para que a terra veja que eu quero reconciliação, para que a terra possa viver o reinado eterno de Cristo. Quem será como Ezequiel? Eu disse sim. Centenas de mulheres disseram sim. E agora você tem a oportunidade de responder positivamente ao seu chamado. Você está escutando a voz de Deus? Não se atrase, não demore. Diga sim imediatamente. Venha aprender a constelação à luz da Bíblia e fazer parte do que Deus está fazendo na terra. Olha aí os testemunhos das minhas alunas. Gente falando que fez pela fé. A Sandra tá falando. Paguei a última parcela e falei ontem para uma pessoa. Se conhecesse o valor desse conhecimento, eu pagaria até parcela de R$500. A Sandra tá falando. A Isidora tá falando, eu disse sim. A Martinha tá falando, eu disse sim. Yara. Pessoal, alguém chama essa pessoa aí, ó. Yara, _Porto, _Cruzeiro. Ela quer falar com o administrador. Yara, você não tá nos grupos do Constelar, é só chamar um dos administradores. Mas destaquei aí pra minha equipe falar com você. Muitas pessoas aqui dizendo sim. Vem, pastora Luciana. Vem que eu tô te esperando. Vem você que tá vendo essa live, essa gravação. Falta você. A seara é grande, precisamos de trabalhadores. E olha, essa não é a única ferramenta que Deus vai usar para preparar o cenário do fim dos tempos. Mas ela é uma delas. E você pode ser uma trabalhadora utilizando essa ferramenta para a glória de Deus. Por isso nós somos diferentes, gente, de qualquer tipo, qualquer instituto, qualquer profundidade de constelação. Nossa constelação é a luz da Bíblia. Uma pessoa falou, fala muito de Bíblia. Falo mesmo. Porque só a Bíblia poderia me trazer um entendimento tão profundo assim. Eu estou interessada na constelação, mas eu já tenho dito isso. E eu vou fazer de novo esse exemplo. Nós temos a filosofia sistêmica. Então vou representar a filosofia sistêmica. Sei lá, eu adoro mostrar para vocês. Vou representar a filosofia sistêmica com isso daqui. Só que a Bíblia é maior do que a filosofia sistêmica. Então tá aqui, ó. Primeiro a Bíblia, que é a revelação da vida. Depois a filosofia sistêmica, que é uma conversa sobre a vida. E depois vem a constelação familiar. O que é maior, o que é a base para nós? A Bíblia. E é por isso que os nossos atendimentos são tão profundos. Por isso os nossos atendimentos são tão impactantes. Fazem tanta diferença na vida das pessoas. Agora imagina que você pode dizer sim agora, nesse momento totalmente acessível. Quando você já viu uma formação com reconhecimento do MEC por um investimento de 12 parcelas de R$250? Essa é a sua chance. Só que daqui a um ano ou talvez a alguns meses, esse investimento aumente. Por quê? Porque nós estamos comprometidos com um chamado que aponta para um reino. Eu sei que eu vou ter que alcançar mulheres nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África. E, gente, eu tô falando sério. Por R$2.500 eu não vou conseguir fazer esse movimento. Em algum momento, quando nós estivermos com a estrutura, que o solo estiver pronto, nós vamos avançar para o mundo como Deus tem nos dito que vamos avançar.
Aí nesse momento vai ficar mais difícil entrar, porque a barreira financeira vai aumentar. É a lógica das coisas. Então aproveita agora, faz agora, vem agora. Você entendeu? Vem. Creia. E não só creia assim, eu creio e Deus vai cair do céu. E se comprometa e trabalhe e assista às aulas. E aplique. E mergulhe, que eu tenho certeza, se você fizer isso, se você crer, se você orar e agir, você não vai ter falta de uma parcela. Muito pelo contrário. Antes mesmo que termine o seu parcelamento, você vai ter múltiplas vezes mais, como a Sandra falou que aconteceu com ela. Nilza, é só chamar um dos administradores do grupo do Despertar. Tá bom? Então só falta você. Vamos falar da Bíblia dessa forma que eu falei hoje, para que mais pessoas compreendam. Nós não estamos submetendo a Bíblia à constelação. Nós estamos submetendo a constelação à Bíblia. Nós estamos dizendo assim para a constelação, sim, constelação. Nós te aceitamos porque você fala o que a Bíblia nos fala. Porque você concorda com a Bíblia. Porque você é luz, constelação. É por isso que nós dizemos sim para você. Entendem? Então, ó, tô te esperando. É agora a sua oportunidade. Constelar com a Bíblia. Essa formação completa. Ó, o Eduardo tá pedindo pra você chamar ele, Nilza. Eduardo é da minha equipe, tá bom? Essa formação completa por apenas 12 parcelas de R$250 no cartão ou R$2.500 à vista. Vem fazer parte dessa família. Beijo, lindonas. Ah, deixa eu falar. Amanhã vai ter constelação ao vivo. Fica ligada, hein? Não sai do grupo do Despertar, que a gente tá preparando um monte de coisa legal para que vocês fiquem assim, ó, pertinho, até que vocês caiam pra dentro. Beijo, lindonas. Qual foi a pergunta, Regina? Não vi. Vou procurar. Eu ia terminar, mas vou procurar a pergunta da Regina. Ela falou que eu não respondi. Por isso, perguntei, o que você faz quando alguém que não tem Jesus como seu Senhor e o único Salvador te procura? Regina, você vai aprender comigo que na sessão nós somos terapeutas. Eu não uso exemplos bíblicos, por exemplo, em todas as sessões. Só naquelas que cabe. Eu falo das realidades que estão acontecendo na vida da pessoa. Se a pessoa crê como eu, fica mais fácil usar alguns exemplos se for necessário. Senão, eu conduzo a sessão como uma sessão de terapia. A diferença é que o meu fundamento, a forma como eu entendo, a forma como eu vejo, a minha cosmovisão é totalmente voltada e aliançada com esses princípios da Bíblia. Eu não abro mão deles. Então eu posso até não falar para a pessoa, mas o tempo todo eu estou falando para ela o que a Bíblia nos ensina a fazer. Respondi a sua pergunta, minha linda? Desculpa que eu não tinha visto, tá bom? Um beijo! Até amanhã na Constelação ao Vivo. Se você é terapeuta, coach, mentora, psicanalista, psicóloga, tem trava para atender e para ganhar dinheiro com a sua profissão, não perca a Constelação de amanhã. Esse é o tema. Tchau, tchau!